John Whittaker nunca acreditou que o casamento fosse capaz de salvar um homem. Mas naquela manhã, de pé diante de uma mulher Apache que mal conhecia, com o deserto observando em silêncio e o passado respirando em sua nuca, ele percebeu uma verdade cruel. Ou se casava, ou não viveria o suficiente para ver o próximo pôr do sol. O vento quente varria a areia como se quisesse apagar rastros. John apertou os punhos, sentindo o peso invisível de tudo o que havia deixado para trás. Seu nome carregava histórias demais, histórias que matavam homens. E Lenita. Lenita era a última coisa que ele esperava encontrar naquele caminho. O deserto não perdoava homens que fugiam, apenas os testava até o limite. John cavalgava havia 3 dias sem descanso real, seguindo trilhas que ninguém mais usava. O cavalo estava cansado, e ele também. O sol castigava sua pele clara, marcada por cicatrizes antigas, lembranças de escolhas que não podiam ser desfeitas. Ele não olhava para trás por medo, olhava porque sabia que o passado não esquece. Quando avistou o pequeno acampamento Apache à distância, pensou estar delirando. 2 tendas simples, fumaça baixa, silêncio absoluto. Não havia guerreiros à vista, nenhuma arma erguida. Apenas uma presença calma, quase desarmante. John deveria ter passado direto, mas o deserto ensinara outra lição. Quando o destino se coloca no caminho, ignorá-lo custa mais caro. Desmontou devagar, mãos visíveis. Cada passo era calculado. Não era ali que queria morrer. Foi então que a viu. Lenita saía de uma das tendas com passos firmes, como quem não teme ser observada. Seus cabelos negros estavam soltos de forma simples, e os olhos, escuros, profundos, não demonstravam surpresa, apenas avaliação. Ela não recuou, não chamou ninguém, apenas o encarou. "Você está longe de onde deveria estar, cowboy", disse ela, com um espanhol carregado de sotaque Apache. John engoliu seco. "Eu poderia dizer o mesmo, senhora." Um leve sorriso surgiu no canto da boca dela, um sorriso sem humor. "Aqui é minha terra." A frase caiu pesada, não como ameaça, mas como verdade absoluta. Lenita era diferente de tudo o que John conhecia. Não havia submissão em seus gestos, nem hostilidade gratuita. Ela falava pouco, mas cada palavra parecia medida com cuidado. Ela o deixou beber água. Deu comida ao cavalo. Não perguntou seu nome, e isso o perturbou mais do que qualquer interrogatório. "Mas por que está fugindo?" perguntou ela mais tarde, quando o sol começava a cair. John hesitou. O silêncio entre eles cresceu como uma entidade viva. Porque ficar significava morrer. Ela assentiu lentamente. Às vezes, fugir também significa. Aquela mulher enxergava demais. Ele contou apenas parte da verdade. Falou de erros, de um passado violento, de homens que ainda o procuravam. Não mencionou os nomes, não falou do sangue. Algumas coisas não podiam ser ditas em voz alta. Lenita ouviu tudo sem interromper. "Se eles o encontrarem aqui", disse ela, "não será apenas você que sofrerá as consequências." John sentiu o estômago se contrair. "Eu parto ao amanhecer." "Não", ela respondeu firme. "Você não sobreviverá sozinho." A afirmação não era arrogante, era factual. Naquela noite, John dormiu mal. Sonhou com tiros que não eram disparados, com rostos que não o acusavam, apenas o observavam em silêncio. Acordou, suando frio. Lenita já estava de pé, preparando algo no fogo baixo. "Há outra saída", disse ela, sem olhar para ele. John franziu a testa. "Que saída?" Ela se virou devagar. "Um casamento." A palavra pairou no ar como uma sentença. "O quê?" ele perguntou, certo de que ouvira errado. "Entre você e eu." John soltou uma risada curta, incrédula. "Você não me conhece." "Conheço o suficiente", respondeu ela. "E o suficiente sobre os homens que o caçam", ela explicou. Um acordo silencioso entre mundos que raramente se tocavam.
Um homem casado com uma mulher Apache não era apenas um forasteiro. Tornava-se parte de algo maior. Protegido não por armas, mas por tradição. Isso não é amor, ele disse. Não, ela concordou. É sobrevivência. A honestidade dela o desarmou. E o que você ganha com isso? Perguntou ele. Lenita sustentou o olhar dele. Liberdade. Aquela resposta carregava um peso que John ainda não compreendia. O casamento aconteceu sem festa, sem música, sem promessas românticas. Apenas palavras antigas, ditas em voz baixa, sob o céu aberto. John sentiu algo estranho ao repetir os votos, como se estivesse atravessando uma linha invisível. Não era mais apenas um homem fugindo. Estava preso a algo, ou salvo por isso. Lenita manteve o rosto sério durante todo o ritual, mas quando tudo terminou, seus olhos mostraram algo diferente. Medo. Se ficar, disse ela, precisará aprender a viver como nós. E você? Ele perguntou. O que espera de mim? Ela respirou fundo. Respeito, silêncio e que não traga seus demônios para dentro da minha tenda. John sabia que essa era a parte mais difícil. Nos dias que se seguiram, a convivência foi tensa. Eles dividiam o mesmo espaço, mas não a mesma intimidade. Dormiam separados, falavam pouco, observavam muito. John notava pequenos detalhes, a forma como Lenita tocava os objetos, como se cada um tivesse história. O jeito como ela olhava o horizonte, sempre alerta, mas nunca assustada. Ela, por sua vez, percebia os silêncios dele, o modo como ele evitava certas palavras, como despertava sobressaltado. Havia atração, sim, negá-la seria inútil, mas havia também desconfiança e medo, muito medo. Você ama alguém? Ela perguntou certa noite, inesperadamente. John demorou a responder. Eu já destruí tudo o que amei. Lenita assentiu. Então somos dois. O passado começou a se aproximar não com tiros, mas com rumores, sussurros trazidos pelo vento, histórias que atravessavam o deserto mais rápido que cavalos. John sentia. Algo se movia. Lenita também. Seu passado está acordando, disse ela. Ele fechou os olhos. Eu tentei enterrá-lo. O deserto não enterra nada, ela respondeu. Apenas preserva. Naquela noite, pela primeira vez, eles dividiram o mesmo fogo. Não se tocaram. Não precisaram. Entre eles, crescia algo perigoso. Não era apenas desejo, era vínculo. E vínculos exigem escolhas. John Whittaker havia se casado para fugir da morte. Lenita havia se casado para conquistar liberdade. Nenhum dos dois imaginava que aquele acordo silencioso se tornaria a maior ameaça aos segredos que ambos juraram nunca revelar. E quando o passado finalmente cruzasse o limite invisível do deserto, não seriam armas que colocariam tudo em risco, mas o amor que começava a nascer onde jamais deveria existir. O silêncio dentro da tenda era mais pesado do que qualquer ameaça que John já tivesse enfrentado. Ele estava acostumado a noites barulhentas, gritos, tiros, risadas forçadas em saluns. Ali, porém, o silêncio era absoluto, quase sagrado. Cada respiração parecia alta demais, cada movimento um possível erro. Lenita se movia com naturalidade, como se o espaço pertencesse a ela de forma orgânica. John, por outro lado, sentia-se um intruso, mesmo sendo agora, oficialmente, o marido dela. A palavra ainda soava estranha em sua mente. Você não precisa ficar rígido o tempo todo, disse ela sem olhar para ele. O deserto reconhece quando alguém mente para si mesmo. John soltou o ar devagar. Não sei viver de outro jeito. Ela o encarou então. Seus olhos não eram acusadores, mas atentos. Vai precisar aprender. Os dias passaram lentos.
marcados por tarefas simples que para John eram quase humilhantes. Buscar água, ajudar a preparar alimentos, consertar pequenos objetos. Nada disso envolvia violência. Nada exigia que ele fosse o homem que aprendera a ser, e isso o incomodava profundamente. Entre os seus, um homem prova seu valor com força, disse ele certa manhã, enquanto tentava, sem sucesso, amarrar corretamente um couro. Lenita aproximou-se e, com um gesto calmo, ajustou o nó. Entre os meus, respondeu, um homem prova seu valor com controle. A frase ficou com ele o resto do dia. À noite, quando o vento soprava mais frio, eles conversavam pouco, mas aquelas poucas palavras carregavam mais peso do que longos discursos. Você não fala do que fez, observou Lenita. John manteve o olhar fixo no fogo. Algumas histórias não merecem ser lembradas. Ou talvez não queiram ser perdoadas, ela disse. Ele sentiu apontada. Perdão não muda o que foi feito. Lenita ficou em silêncio por um tempo. Não, concordou. Mas muda o que você se permite ser depois. John não respondeu. Ainda não sabia se merecia essa mudança. A proximidade começou a criar rachaduras na armadura que ambos vestiam. Pequenos gestos, um copo de água oferecido sem palavras, um toque rápido ao passar, olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Havia desejo. Não o desejo impetuoso que John conhecia, mas algo mais lento, mais perigoso. Algo que crescia justamente porque era contido. Uma noite, quando a lua iluminava a entrada da tenda, Lenita falou em voz baixa. Nosso casamento protege você, mas também me expõe. John virou-se para ela. Como assim? Alguns do meu povo não veem essa união com bons olhos, explicou. Não por ódio, por memória. John assentiu. Ele entendia isso melhor do que gostaria. Se quiser que eu vá embora, disse ele, eu vou. Ela o encarou, surpresa. Você iria? Não ficarei onde sou um peso. Lenita respirou fundo. Ainda não decidi se você é um peso ou uma escolha. Os rumores chegaram antes dos homens. Um comerciante passou pela região e comentou, sem saber a quem falava, sobre um tal John Whittaker, procurado por um passado manchado de sangue. Disse o nome em voz baixa, como se temesse que ele ganhasse vida própria. Lenita ouviu e entendeu. Naquela noite, confrontou John. Seu nome não morreu com o deserto, disse ela. Ele fechou os olhos. Eu sabia que isso aconteceria. O que você fez? Perguntou ela, sem raiva, apenas com necessidade. John demorou. Quando falou, sua voz estava quebrada. Eu matei homens que mereciam e outros que não tinham nada a ver com isso. O silêncio que se seguiu foi profundo. Por quê? Ela perguntou. Porque era mais fácil do que sentir. Lenita sentiu o peso da resposta como se fosse sua. Ela não se afastou. E isso assustou John mais do que rejeição. Você não tem medo de mim? Ele perguntou. Lenita balançou a cabeça. Tenho medo do homem que você acredita ser, não do que você está tentando deixar para trás. Ele a encarou confuso. Entre os meus, continuou ela, acreditamos que ninguém é apenas uma coisa. Você é violento porque foi ensinado a ser, mas também é silencioso, observador, cansado. John engoliu em seco. Ninguém jamais o havia descrito assim. E você? Ele perguntou. O que vê em mim? Ela hesitou pela primeira vez. Vejo um homem à beira de escolher quem será. Na manhã seguinte, John tomou uma decisão. Se meu passado vier até aqui, disse ele, não deixarei que toque você. Lenita cruzou os braços. Você não decide isso sozinho. Eu sei, ele respondeu. Mas posso prometer que não serei a faísca de uma guerra silenciosa. Ela se aproximou. Ficaram frente a frente, próximos demais para fingir que nada havia mudado.
Nosso casamento começou como fuga, disse ela. Está se tornando algo mais perigoso. O quê? Ele perguntou. Lenita ergueu o olhar. Verdade. Naquela noite, a tensão finalmente se rompeu. Não houve pressa. Não houve palavras grandes. Apenas um momento em que o silêncio se tornou insuportável. Quando John tocou a mão de Lenita, foi como pedir permissão ao destino. Ela não recuou. O beijo foi contido, quase tímido, mas carregava tudo o que eles vinham evitando sentir. Quando se afastaram, Lenita encostou a testa na dele. Isso muda tudo, sussurrou. Eu sei, respondeu John. E ainda assim, não me arrependo. Ela fechou os olhos. Nem eu. Mas o deserto nunca permite felicidade sem cobrança. Na manhã seguinte, Lenita recebeu uma visita inesperada. Um ancião de seu povo. O olhar dele era grave, antigo. Seu marido carrega sombras longas, disse ele. Eu sei, respondeu ela. Sombras seguem quem as aceita. Lenita sentiu o peso da advertência. E se a luz também estiver aprendendo a segui-lo? O ancião não respondeu. Apenas se afastou. John Whittaker começava a entender que fugir do passado não era suficiente. Lenita começava a perceber que amar um homem em fuga exigia mais coragem do que qualquer tradição. Enquanto rumores se transformavam em certeza e olhares começavam a julgar em silêncio, uma pergunta se tornava impossível de ignorar. Quando o passado finalmente exigir pagamento, eles escolherão a tradição, a sobrevivência ou um ao outro. O deserto parecia diferente quando o julgamento não vinha de fora, mas de dentro. John Whittaker sentia isso em cada amanhecer. Não havia tiros, perseguições ou ameaças diretas, apenas olhares que demoravam demais, silêncios que falavam alto e a sensação constante de que sua presença começava a pesar. Lenita também sentia. Algumas mulheres do clã passaram a evitá-la. Não por hostilidade aberta, mas por respeito às regras não ditas. Casar-se com um homem branco, ainda mais um homem com sombras tão densas, era um gesto que exigia justificativa. E ela ainda não a tinha. Eles esperam que eu escolha, disse Lenita certa tarde, enquanto observavam o céu mudar de cor. Entre eles e eu, completou John. Ela assentiu. Entre o que sempre fui e o que estou me tornando. John tentou se manter invisível. Ajudava, trabalhava, aprendia. Escutava mais do que falava. Mas quanto mais tentava se apagar, mais o passado insistia em ser lembrado. Certa noite, enquanto caminhava sozinho, encontrou um velho espelho de metal esquecido entre objetos antigos. O reflexo devolveu um rosto cansado, marcado por linhas duras. Ele não via mais o pistoleiro temido, via alguém que sobrevivera demais. Você não precisa continuar pagando, disse Lenita, surgindo atrás dele. Eu preciso, respondeu ele. Algumas dívidas não prescrevem. Ela tocou o braço dele com cuidado. Entre os meus, acreditamos que o espírito carrega marcas, mas também aprende a curá-las. John respirou fundo. E se algumas feridas nunca fecharem? Então aprendemos a viver com elas, respondeu ela, sem deixá-las comandar. A pressão aumentou quando um mensageiro chegou com notícias vindas de longe. Não trazia ameaça direta, apenas confirmação. John Whittaker estava sendo procurado. Não por justiça formal, mas por vingança privada. O tipo que não esquece rostos. Lenita ouviu tudo em silêncio. Quando ficaram sozinhos, encarou John com firmeza. Você precisa me contar tudo, disse ela. Não o que quer esconder, mas o que realmente aconteceu. John sabia que aquele momento definiria tudo. Ele falou. Contou sobre a cidade onde trabalhou como pistoleiro contratado, sobre proteger homens errados, sobre obedecer ordens quando deveria ter recusado, sobre a noite em que tudo saiu do controle e o sangue correu sem distinção. Eu não era inocente, concluiu.
Mas também não era o monstro que dizem. Lenita sentiu o peso de cada palavra. Você matou para sobreviver, disse ela. No começo, sim, respondeu ele. Depois, porque não sabia parar. A revelação não afastou Lenita, mas mudou algo entre eles. Havia agora uma verdade completa, e verdades completas exigem responsabilidade. Meu povo acredita que os atos de um homem não morrem com ele, disse ela. Eles ecoam. John assentiu. Então não devo estar aqui. Lenita segurou o rosto dele com as duas mãos, obrigando-o a encará-la. Não diga isso, falou firme. Você está aqui porque escolheu mudar e porque eu escolhi você. A frase soou como um voto mais forte do que o casamento. Mesmo assim, a escolha dela não era aceita facilmente. Um conselho foi convocado, não para condenar John, mas para entender Lenita. Ela se colocou diante deles com postura ereta, voz calma. Casei-me por necessidade, disse. Permaneço por verdade. Os anciãos trocaram olhares silenciosos. E se a verdade custar sua posição entre nós? Perguntou um deles. Lenita não hesitou. Então pagarei o preço. John, ouvindo à distância, sentiu algo se quebrar dentro de si. Ela estava sacrificando tudo por ele. Naquela noite, John tentou partir. Arrumou o pouco que tinha, preparado para desaparecer antes do amanhecer. Não permitiria que Lenita fosse destruída por causa dele. Mas ela o encontrou. Fugir outra vez? Perguntou sem acusação. Eu não posso ficar, disse ele. Você merece mais do que minhas consequências. Lenita se aproximou lentamente. Não decida por mim, falou. O homem que foge não é o mesmo que escolhi. John fechou os olhos, lutando contra o impulso antigo. Tenho medo, admitiu. Ela tocou o peito dele. Eu também, mas não fujo. Foi ali, sob o céu estrelado, que John fez algo que nunca fizera antes. Ele pediu perdão, não a Lenita, a si mesmo. E pela primeira vez sentiu que talvez, apenas talvez, não estivesse tarde demais. Eles se abraçaram sem palavras, sem promessas vazias, apenas presença. Mas o mundo fora do acampamento não compartilhava daquela paz. Um homem branco foi visto nas redondezas. Não armado, apenas observando, um mensageiro silencioso do passado. John reconheceu o perigo imediatamente. Eles sabem, disse ele. Lenita sentiu o frio subir pela espinha. Então o momento chegou. Não haverá confronto, garantiu John, mas haverá escolha. John Whittaker estava pronto para enfrentar as consequências de tudo o que foi. Lenita estava prestes a descobrir até onde estava disposta a ir para proteger o homem que amava. Quando o passado finalmente cruzasse o limiar do presente, não seriam armas que decidiriam o destino deles. Seria a verdade dita em voz alta, ou o silêncio que ainda restava. O homem chegou ao amanhecer, quando o deserto ainda respirava frio. Não trouxe armas à vista, não trouxe pressa, apenas um olhar carregado de reconhecimento. O tipo de olhar que diz, eu sei quem você é, mesmo sem palavras. John Whittaker soube naquele instante. O passado finalmente o alcançara. Lenita estava ao seu lado. Não recuou, não se escondeu. Ele veio por você, disse ela. Veio pelo que eu fui, respondeu John. Não pelo que sou agora. O homem parou a poucos passos. Tirou o chapéu em sinal de respeito. Não vim para matar ninguém, disse. Vim ouvir. A frase caiu como uma quebra de expectativa. John piscou, surpreso. Ouvir o quê? Perguntou. A verdade, respondeu o estranho. Antes que ela se perca. Sentaram-se sob a sombra escassa de uma árvore solitária. O deserto parecia suspenso no tempo. John contou tudo novamente.
Não omitiu nada, não tentou se justificar, falou como quem aceita o peso do que fez. Carrego esses nomes comigo todos os dias, disse ele. Se houver dívida, estou pronto para pagá-la. O homem o observou longamente. Eu perdi um irmão naquela cidade, disse por fim. Passei anos acreditando que vingança era justiça. John baixou a cabeça. E ainda acredita? O homem respirou fundo. Hoje não sei mais. Lenita percebeu algo mudar ali. Não era perdão ainda, mas era dúvida. E a dúvida era o início de algo novo. A notícia daquele encontro espalhou-se rapidamente, não como ameaça, mas como teste. O Conselho Apache reuniu-se uma última vez, não para decidir o destino de John, mas para compreender o de Lenita. Você uniu dois mundos, disse um ancião. E isso sempre cobra um preço. Lenita manteve-se firme. Eu sei, mas também traz cura. E se ele partir? Perguntou o outro. Ela respirou fundo. Então partirei inteira, não quebrada. As palavras ecoaram no silêncio. Pela primeira vez, ninguém contestou. Naquela noite, John tomou a decisão mais difícil de sua vida. Se eu ficar, disse ele a Lenita, meu passado continuará rondando você. E se você for, respondeu ela, parte de mim irá junto. Ele segurou as mãos dela com cuidado. Eu não posso mais fugir, disse, mas também não posso continuar escondido. Então não faça nenhum dos dois, ela respondeu. Fique como quem aceita ser visto. John sentiu os olhos arderem. E se eles nunca esquecerem, nós lembraremos diferente, disse Lenita. Isso basta. O homem branco partiu ao amanhecer seguinte. Não levou vingança, levou uma história. Uma história diferente daquela que havia alimentado por anos. John observou até que ele desaparecesse no horizonte. O peso no peito não sumira, mas havia se transformado. Não era mais medo, era responsabilidade. O tempo passou. John permaneceu, trabalhou, aprendeu, errou menos, ouviu mais, não tentou se tornar Apache, nem renegou quem fora. Tornou-se algo novo, um homem entre mundos. Lenita caminhava ao lado dele, nunca à frente, nunca atrás. O amor deles não era ruidoso, não precisava ser. Era feito de escolhas diárias, de respeito, de silêncio compartilhado. Você ainda se arrepende? Ele perguntou certa vez. Lenita sorriu, serena. O arrependimento é para quem vive dividido. Eu escolhi inteira. Anos depois, quando o deserto parecia mais brando, John contou sua história a um jovem curioso. O que salvou você? Perguntou o rapaz. John olhou para Lenita à distância, conversando com outras mulheres. Não foi o casamento, respondeu. Foi parar de fugir de mim mesmo. O jovem assentiu, sem entender completamente. Um dia entenderia. Na última cena daquele ciclo, John e Lenita observavam o pôr do sol, sentados lado a lado. Não precisavam falar. O deserto, testemunha de tudo, permanecia em silêncio. Não para esconder, mas para respeitar. Ali, onde um homem se casara para escapar da morte, nasceu algo inesperado. Uma vida construída não sobre o esquecimento, mas sobre a aceitação. John Whittaker não apagou seu passado. Lenita não abandonou sua tradição. Eles escolheram algo mais difícil, conviver com a verdade. E o Velho Oeste, acostumado a resolver tudo com sangue, aprendeu, ainda que por um breve instante, que algumas batalhas são vencidas apenas com coragem, amor e silêncio.